Nós vamos iniciar o nosso estudo bíblico nesta manhã e dando assim então continuidade ao estudo que nós temos feito, capítulo de número 9 e 10 do Evangelho de Lucas. Então, desde já eu gostaria de convidar aos irmãos a se dirigirem para este Evangelho. Nós daremos então sequência à nossa exposição do texto bíblico. E antes de tudo, como nós sempre fazemos, nós vamos orar, mas você já pode desde já deixar a sua Bíblia aberta. O texto de hoje, meus irmãos, é o Evangelho de Lucas, capítulo número 9. Os versículos são o versículo de número 28 até o versículo de número 36. Nós vamos, como eu disse, orar, pedir a graça do nosso Deus, a sua condução nesse momento, e depois então nós daremos sequência com a leitura do texto bíblico e vamos então compreender o que o Senhor tem a nos ensinar através desta passagem. Vamos orar, meus irmãos? Se possível, feche os teus olhos juntamente comigo nesse momento. Senhor nosso Deus, ó Pai, mais uma vez, Senhor, nós agradecemos a Ti por termos recebido nesta noite da Tua bondade, do Teu amor, da Tua graça, do Teu cuidado sobre as nossas vidas. E podemos, Senhor, nesta manhã, ó Deus, acordarmos com saúde, com vida, podendo desde já, Senhor, contemplar as Tuas maravilhas, a Tua grandeza, ó Deus, os Teus grandiosos feitos, ó Pai, sobre este mundo e principalmente, ó Deus, experimentando em nosso coração, na nossa alma, Senhor, da Tua presença, ó Pai. Fica conosco nesse momento, abençoa, ó Deus, a aula que iremos ter, o estudo da Tua palavra, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor abençoe a vida dos nossos irmãos que nos acompanham neste momento, aqueles que porventura também irão depois assistir este vídeo, e o Senhor fale ao coração deles também, Senhor. E que todos nós juntos possamos não somente compreender a Tua palavra, mas que possamos, acima de tudo, adorá-lo, ó Deus, nos rendermos a Ti e passarmos também, Senhor, a seguirmos após o Senhor, sabendo que esta proposta tão grandiosa, ó Pai, que temos estudado e temos falado nestes últimos domingos, ó Pai, é o maior desafio para as nossas vidas, Senhor. Por isso que o Senhor nos ajude, por isso que o Senhor esteja conosco e por isso que o Teu Espírito Santo nos auxilie em todas as coisas que iremos fazer. É o que pedimos a Ti, em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos para a leitura do texto bíblico então, meus irmãos. Lucas capítulo 9, versículo 28 até o versículo 36. A palavra do nosso Deus, ela nos diz assim: Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se primidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui. Então, façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo: Este é o meu filho amado, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se e naqueles dias a ninguém
contaram coisa alguma do que tinham visto. Até aqui, então, a leitura da palavra do nosso Deus, e nós, então, nesse momento, passaremos, então, à compreensão, ao estudo do texto. Meus irmãos, no último domingo, nós falamos dos versículos 23 até o versículo 27, sobre um convite que o Senhor Jesus ele fez aos seus discípulos, logo após Jesus ter explicado o motivo pelo qual ele veio ao mundo. O motivo, ele aparece ali no versículo de número 22, aí do mesmo capítulo, do capítulo 9, onde Jesus lhes mostrou que era necessário que o Filho do Homem, ou seja, que o Messias, viesse ao mundo padecer e sofrer no lugar de pecadores. E logo em seguida, ao falar a respeito do propósito de sua vinda como um Salvador que se entregaria no nosso lugar, Jesus convida no versículo 23 para que os seus seguidores, os seus discípulos, pudessem seguir o mesmo caminho que o seu mestre. Lembre-se de que nós estamos olhando aqui para Jesus como alguém que está chamando pessoas para seguirem após ele, para que não somente aprendam dos seus ensinos, mas que também vivam a própria vida que o Senhor Jesus viveu enquanto ele esteve aqui. Por isso, então, o Senhor Jesus faz algumas perguntas aos seus discípulos, dizendo a eles que se alguém quisesse vir após ele, então que negasse a si mesmo, ou seja, que tomasse uma decisão pessoal diante de Deus, de abandonar todos os seus sonhos e projetos pessoais e se entregasse rumo, destino àquilo que o próprio Jesus experimentou, a morte e morte de cruz. Como nós vimos, meus irmãos, essa imagem de morte de cruz, ela significa a morte do nosso eu. É passarmos a dar lugar àquele que deve tomar de fato conta dos nossos corações, aquele que deve de fato ocupar em nossos corações o lugar principal, ou seja, ele deve assumir o posto que lhe é devido. É isso que Jesus estava ensinando aqueles discípulos, pois se eles quisessem viver segundo os seus desejos, as suas próprias vontades, segundo os valores que eles encontrassem aqui neste mundo, Jesus diz que eles estariam então fazendo isto, perdendo a sua vida. Mas aquele que entregasse então a sua vida totalmente a Ele e de uma entrega total, de forma íntegra, o fizesse, esse de fato estaria ganhando a sua vida. É por isso que então, para que essas pessoas pudessem ser encorajadas nesse tão grande desafio, e nós sabemos que seguir após Cristo, meus irmãos, é um grande desafio, é um tremendo desafio. Por isso essas pessoas, esses primeiros discípulos, eles precisavam contemplar algo glorioso que pudesse fortalecer a fé deles. Nós sabemos, meus irmãos, que enquanto aqui neste mundo, em muitos momentos nós passaremos por grandes dificuldades, mesmo sendo cristãos. Nós percebemos que a vida cristã, ela não nos isenta de momentos difíceis, de sofrimento. Andando e seguindo após Cristo, nós percebemos que nós sofremos tanto quanto as outras pessoas, que as enfermidades também vêm sobre nós como sobrevêm sobre as demais pessoas. Nós vemos que em muitos momentos nós também passamos por problemas financeiros, como todas as pessoas em certo momento passam, e talvez essa pandemia veio para atingir todas as pessoas e mostrar que Deus, acima de tudo, está no controle do mundo e que Ele está agitando o mundo e mostrando grandes coisas por meio desta pandemia a todos nós, e dentre elas que a morte, que as doenças, que os sofrimentos atingem todas as pessoas, incluindo os próprios servos dele. Então, todas essas lições preciosas, os discípulos estavam aprendendo, andando e seguindo após Cristo. É por isso que esse texto, esse chamado texto da transfiguração do Senhor Jesus, é um momento, acima de tudo, de encorajamento para a vida daqueles discípulos.
E é importantíssimo que o texto comece da forma como ele começou. Versículo 28 diz que depois de 8 dias, ou seja, os discípulos estavam caminhando, vendo coisas que o Senhor Jesus estava fazendo, mas depois de 8 dias, o Senhor Jesus toma consigo a 3 homens nomeados ali no versículo 28 como Pedro, João e Tiago, que são conhecidos como os discípulos mais próximos de Jesus, que experimentaram em alguns momentos coisas tais que nenhum outro dos discípulos experimentou. E Jesus então os conduz para perto dele, para que pudessem experimentar algo glorioso que lhes daria força para que eles pudessem continuar a sua caminhada, a sua jornada seguindo após Cristo. E como eu disse, é importantíssimo que o texto comece como ele começou, porque o texto diz para nós que Jesus subiu ao monte com o propósito de orar. Já é a segunda vez, meus irmãos, que Lucas faz menção à vida de oração de Jesus. Além do versículo 18, Lucas já havia feito menção a isto, quando ele diz que estando ele orando à parte, então Jesus se aproxima dos seus discípulos e lhes faz a seguinte pergunta: quem dizem as multidões que sou eu? Então, esta parte do texto onde nós encontramos, esta menção do texto onde nós encontramos a menção de que Jesus está orando, ela é novamente repetida, justamente porque Lucas tem a intenção de mostrar que todos os seguidores de Jesus precisam orar. Que nós não oramos somente, meus irmãos, por necessidades. O que Jesus está mostrando para aqueles discípulos, e os discípulos estão percebendo que Jesus gasta muito tempo com oração, com adoração a Deus, é porque a oração em si, ela já é uma necessidade. A oração que é feita pelos discípulos, que os próprios discípulos aprenderam logo após, mais alguns capítulos à frente, lá no capítulo 11, o próprio Jesus vai lhes dar um modelo de oração. Eles estão aprendendo que nós oramos não porque nós precisamos das nossas necessidades atendidas. Nós oramos porque nós fomos criados para nos relacionar com Deus. Se a nossa vida cristã ela não manifesta momentos de devoção pessoal, momentos de oração, nós não compreendemos o sentido da nossa vida. Nós não compreendemos o propósito essencial pelo qual nós fomos criados. Nós fomos criados para glorificar a Deus, para nos alegrar nele acima de tudo. E é este um ponto importantíssimo, por exemplo, que um dos documentos que nós usamos na nossa igreja aqui, os nossos catecismos, que são os nossos catecismos, eles começam com essa seguinte pergunta, Qual é o fim principal pelo qual o homem foi criado? E a resposta, que aqueles grandes homens de Deus nos deixaram foi a seguinte, biblicamente falando, que nós fomos criados para glorificar a Deus e se alegrar plenamente e satisfatoriamente nele. Foi para isso que Deus criou o homem, segundo a sua imagem. E uma das maneiras de nós buscarmos essa relação íntima e pessoal com Deus é justamente através da oração. Então, acima de tudo, pessoas que estão seguindo após Cristo são pessoas que gastam muito tempo com oração. São pessoas que sempre estão orando. E como eu tenho mencionado, meus irmãos, dos evangelhos, Lucas é o que mais fala a respeito da vida de oração de Jesus, porque ele está interessado em mostrar o quanto você precisa orar, o quanto você precisa gastar tempo com oração. E eu preciso frisar esse ponto aqui, porque esse é um ponto importante dentro destes 2 capítulos. Pessoas que estão seguindo após Cristo são pessoas que oram, que compreenderam a necessidade da oração em suas vidas. E esse é um ponto tão importante no ensino do Evangelho de Lucas, que quando ele vai escrever o seu livro histórico, o livro da igreja, e nós nos lembramos que nós estamos comemorando um mês de aniversário da nossa igreja, quando nós olhamos para a história da igreja lá do passado, nós vamos sempre perceber que lá está a história da igreja
para mostrar que tudo que Jesus fez, a igreja está fazendo. A igreja se reunia para orar, os discípulos oravam, Pedro e João iam até o templo, segundo capítulo 3, lá do livro de Atos, para a oração da hora nona, juntamente com algumas irmãs também que se reuniam em casas, e ali aconteciam reuniões de oração. Então nós percebemos a necessidade da igreja de orar, de se reunir conjuntamente para buscar não somente a Deus de forma pessoal, porque você percebe que Jesus muitas vezes se separava e ia para lugares desertos, para jardins, para o monte, para orar. E em muitos momentos também Jesus orava conjuntamente. Em muitos momentos Jesus partilhava dos seus momentos de oração com esses três personagens. Nós encontramos eles lá juntamente com Jesus nos momentos que antecederam a crucificação. Lá estavam novamente Pedro, Tiago e João, junto com Jesus. Jesus convida esses homens para partilharem com ele daquele momento preparatório da cruz. E sabe que tristemente a narrativa nos informa? Que esses homens estavam dormindo. No momento em que Jesus mais precisou deles, como amigos dele, lá estavam aqueles três homens premidos de sono, né, como é a palavra aqui que aparece no texto, juntamente com Jesus, e Jesus ali teve que praticamente que padecer sozinho aqueles últimos momentos. É naquele momento que Jesus diz assim: olha, a carne é fraca, vigiem, orem porque a carne é fraca, vocês precisam orar, vocês precisam fortalecer a alma de vocês, o espírito de vocês, porque o físico de vocês é fraco. Vocês precisam orar mais. Jesus estava encorajando aqueles homens, esses três personagens, e a todos nós a percebermos a importância da oração. Meus irmãos, oração não é simplesmente uma prática, uma virtude cristã. Oração é uma necessidade da alma. Você poderia se perguntar por que Jesus tinha que orar? Jesus tinha alguma necessidade? Ele era o próprio Filho de Deus. Mas aqui o ponto de Lucas é que Jesus orava porque a oração ela já é uma necessidade em si. Homens foram criados para se relacionar com Deus. Foi para isso que ele os criou. Por isso, então, esse é um ponto importante do texto a ser destacado. E é nesse contexto onde Jesus sobe a um monte para orar. Nós não temos aqui menção sobre qual é o monte, o qual Jesus vai, mas nós compreendemos que a região onde Jesus estava ali era uma região onde existiam muitos montes e possivelmente este era um monte costumeiro, né? Um monte aonde Jesus costumeiramente subia a orar. E enquanto ele orava, versículo 29, diz que a aparência do seu rosto, bem como as suas próprias vestes, mudaram. A mudança que houve é descrita no versículo 29 da seguinte forma: Lucas diz que o seu rosto brilhava, né, no seu esplendor, bem como também as suas vestes se tornaram brancas como a alva lã, né, alguns outros evangelhos, como é, por exemplo, o caso do evangelho de Marcos, mostram que as suas roupas se tornaram de tal forma brancas que nenhum lavandeiro, né, que nenhuma outra lavanderia poderia, assim, então, lavar uma roupa de tal forma que ela ficasse tão branquinha, né, tão pura no seu sentido. Qual é o significado dessa transformação, primeiramente, meus irmãos? Quando Lucas ele nos informa que a roupa de Cristo, né, as suas vestes se transformaram, bem como o esplendor do seu rosto mudou, isso aqui é um anúncio da glória que Cristo Jesus iria desfrutar logo após a sua ressurreição. Quando Jesus vencesse a morte, ele estava explicando aqui já para os seus discípulos que era necessário que ele morresse, que ele sofresse de várias formas. Jesus, naquele momento, estava encorajando os seus discípulos, porque eles precisavam de encorajamento, assim como todos nós precisamos, sabendo das dificuldades que nós enfrentaremos seguindo após Cristo, das lutas, né, das perseguições que teremos de passar por sermos seguidores de Cristo. É óbvio que eles iriam enfrentar desânimo, eles iriam enfrentar oposições muito fortes e eles precisavam ser encorajados. Então Jesus aparece, manifesta ali
naquele momento, a sua aparência de forma gloriosa, para que eles pudessem perceber o que estava preparado para eles. E todos nós precisamos compreender o que está preparado futuramente para nós. Jesus Cristo, ele morreu, mas ele ressuscitou. E o seu lugar agora é à direita do Pai, com o corpo glorificado, com o corpo transformado, com o corpo exaltado. E é justamente isto que Jesus estava mostrando para aqueles discípulos, que apesar deles terem que ainda sofrer uma dose de dor neste mundo, por serem seus seguidores, o que estava preparado para eles e para todos nós que estamos seguindo após Cristo é uma alegria indizível, é uma glória indizível. Quando nós pensamos, meus irmãos, nas coisas celestiais e nós começamos a pesar, né, o que são os momentos de dor que nós sofremos aqui, as lágrimas que nós derramamos, quando nós olhamos as glórias que estão preparadas para nós, as riquezas, né, as recompensas que estão em Cristo, o que são essas dores? Aqueles homens teriam que enfrentar coisas extremamente difíceis e complicadas, mas quando eles viram o corpo glorificado de Cristo, as suas vestes brancas, um anúncio da sua vitória, aquilo encheu o coração deles de esperança, de tal forma que eles foram até o fim, seguindo após Cristo, mesmo que eles tivessem que enfrentar a própria morte, porque eles sabiam que o seu destino final seria tão glorioso como era o destino de Cristo Jesus. Mas também, meus irmãos, há uma coisa interessante que aparece no texto. O versículo de número 30 diz que, de repente, diante daquele prenúncio da glória de Cristo, versículo 30 e 31 diz assim: eis que dois varões, de repente, apareceram e falavam com ele. Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida que ele estava para cumprir em Jerusalém. De repente, na narrativa de Lucas, nós percebemos então a aparição desses dois personagens que, curiosamente, são muito conhecidos lá no Antigo Testamento. Dois personagens que experimentaram coisas extraordinárias da parte de Deus. Primeiramente, nós vemos a menção de Moisés. Moisés ele é o libertador do povo na história do Êxodo, foi ele que conduziu até certo ponto aquele povo na sua jornada, na sua peregrinação ali no deserto. Nós nos lembramos também de todos os milagres que Deus realizou por intermédio de Moisés, mas a história de Moisés termina da seguinte forma: Moisés ele morre com 120 anos de idade, ele tem um ciclo de 80 anos divididos ali, de 40 anos, perdão, meus irmãos, divididos, 3 ciclos ali de 40, cujo qual a vida final de Moisés no seu último ciclo foi justamente com 20 anos, aliás, 40 anos de ministério de libertador, como um legislador, bem como também, em parte, um libertador do povo. E a Bíblia diz para nós que Deus leva Moisés até lá no Monte Nebo. E ele pode avistar, então, toda aquela terra prometida que Deus, em sua promessa, havia dado ao seu povo. Mas a Bíblia diz para nós que Moisés não pôde pisar lá, que Deus havia lhe provido algo superior. E Moisés então morre, ninguém sabe onde o corpo dele foi enterrado, porque alguns foram tentados a fazer do corpo de Moisés um ídolo, segundo a história que nós vemos lá na carta de Judas. Houve uma luta travada entre o anjo Miguel e Moisés, porque alguns israelitas que eram idólatras, queriam tomar ali o corpo de Moisés para tentar fazer dele um grande vulto do passado, e Deus preserva o povo desse pecado, dessa idolatria, e o recolhe. Bem como também Elias é um personagem que aparece lá no Antigo Testamento como um grande profeta de Deus, que foi levado por Deus por meio de um redemoinho envolto a fogo. Essa é a história de Elias que nós compreendemos lá nas páginas do primeiro e segundo livro dos reis. Elias foi tomado até a presença do Senhor. E qual é a condição então desses dois personagens? Eles aparecem aqui
justamente porque eles representam para nós aquilo que acontece com todas aquelas pessoas que morrem em Cristo. Quando elas experimentam a morte, elas já recebem um corpo glorificado, elas já estão na presença do Senhor espiritualmente, aguardando então a vinda de Jesus, para que haja então a união do nosso espírito, que quando na morte vai para Deus, mas depois voltará para se unir novamente ao corpo, para que então nós possamos experimentar de uma forma completa, né, de uma forma consumada, a glória eterna. Mas o texto quer nos informar que se nós hoje passarmos pela morte, nós já estaremos junto a Cristo. Isso é algo muito confortador, meus irmãos. Porque ao percebermos a vinda, nessa aparição de Moisés e Elias, acima de tudo nós percebemos o destino glorioso que nós temos logo após a morte. Para o cristão, a morte não é um ponto final em nossa vida. Pelo contrário, a morte ela é uma porta que se abre para o nosso lar celeste, para a entrada em um gozo eterno, em uma alegria eterna, cuja qual nós ainda não experimentamos nesse mundo. É por isso que quando Paulo, muitas vezes, ele fala a respeito da morte, Paulo diz assim: para mim o viver é Cristo e o morrer, ele é lucro. Porque ao morrer, na mente de Paulo, ele estava dizendo que a nossa vida já estaria escondida junto com Cristo, desfrutando da alegria, do convívio, da comunhão perfeita com Cristo, até que ele volte e ele possa então preparar uma cidade para que nós, de forma definitiva, possamos morar. Esses seguidores de Cristo, eles teriam que enfrentar a morte. Seguindo após Cristo, eles sabiam que se identificar com Jesus por meio da cruz era perceber que eles não só estavam matando as suas paixões pessoais, mas que eles estariam entregando de tal forma a sua vida por Cristo que a morte poderia surgir de repente como algo experimentado por eles. Por isso, Jesus estava encorajando eles, dizendo que a morte para o cristão, para todos nós, não é a palavra final. Esses dois personagens aparecem aqui para mostrar justamente isto, que este é o destino final do cristão, que há uma glória celeste, que há um lar celestial preparado para todos aqueles que creem e que está aqui anunciada pela aparição em glória, segundo o versículo 31, daqueles que estavam ali presentes no monte junto com Jesus. E falavam, segundo o versículo 31, a respeito da sua partida que ele estava para cumprir em Jerusalém. Ou seja, estavam interessados na morte, naquilo que Jesus iria fazer, né, se entregando como um sacrifício em nosso lugar. Aqui eu quero abrir um ponto importante, que é o seguinte: essa menção desses personagens aqui do Antigo Testamento, que nem sequer, né, puderam ver nos seus dias o que Jesus iria fazer. Eles somente criam, eles pensavam que um dia iria vir um Salvador, queria vir um cordeiro que seria morto e que por causa da sua morte eles teriam os seus pecados perdoados. Mas eles não compreendiam muito bem isso aqui, porque nós estamos falando de personagens que ainda estavam lá no Antigo Testamento. Mas um dia isto de fato aconteceu, Jesus veio, se entregou em nosso lugar. Hoje nós temos a história completa. Então o ponto de Lucas é que os discípulos de Jesus, eles sempre estão interessados em falar daquilo que Cristo fez por nós. Você precisa contar da história de Cristo para as pessoas. Testemunhar a respeito daquilo que Cristo fez em sua vida. Contar que você era alguém que vivia como um morto, que estava morto, mas um dia ele lhe deu vida. Você precisa contar para os seus amigos de trabalho, para as pessoas que estão à volta nos seus estudos, seja na sua faculdade, seja nas escolas, seja onde formos, nós precisamos falar a respeito dessas coisas. Esses homens estavam interessados em conhecer melhor a história de Cristo, e hoje nós que compreendemos a história, precisamos falar, precisamos gastar tempo com isso. Nós perdemos tanto tempo, meus irmãos, falando tanta bobagem em redes sociais. Às vezes você abre as redes sociais, sabe, da aflição
em você começar a ler as pessoas reclamando da vida, reclamando da política, eu quero encorajar você a falar mais sobre Cristo, a falar mais a respeito do amor que um dia Ele realizou na cruz por nós. Gaste tempo falando isto, gaste tempo colocando textos bíblicos, falando a respeito das promessas que Cristo tem sobre uma vida eterna juntamente com Ele. Nós precisamos gastar tempo com isso. Discípulos de Jesus estão preocupados com isso. Eles não estão preocupados com essa pátria. É claro, meus irmãos, que nós tentamos muitas vezes corrigir os problemas temporais que temos, mas você precisa se interessar mais por isso. Nós precisamos gastar muito tempo com as coisas a respeito do que Jesus fez. É por isso que então, de repente, o texto diz que aqueles homens acordam. De repente, versículo de número 32 diz assim: Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória, perceberam aquela manifestação gloriosa que aconteceu ali no monte. E que dois varões, dois homens apareceram junto com Jesus e com ele estavam. Versículo 33 diz assim: Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas. Uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo, porém, o que lhe dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo: Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Meus irmãos, qual a terceira lição que nós podemos tirar desse texto? O texto diz para nós que Pedro, juntamente com seus companheiros, eles estavam ali sonolentos, mas de repente eles acordam e eles presenciam aquela cena gloriosa do Filho de Deus transfigurado, com suas vestes mudadas, com seu rosto, com um esplendor, com uma glória, com um brilho tal diante deles. E de repente, Pedro, de uma forma muito natural, ele mostra aqui o desejo de estar ali, para sempre naquele lugar. A ideia de armar tenda ali, que Pedro manifesta, de armar uma tenda para Jesus, e para eles, juntamente com aqueles 2 personagens, Moisés e Elias, é como se Pedro dissesse assim: é tão bom nós experimentarmos da glória de Deus, é tão bom nós podermos usufruir dessa glória, da manifestação das maravilhas que Deus faz, que dá vontade de não sair desse lugar. Aqui a imagem de Pedro é muito curiosa, né? Pedro, assim como todos nós que experimentamos a glória de Deus na igreja, no meio do povo de Deus, é óbvio que nós amamos tanto aquele lugar que dá vontade de não ir embora, dá vontade de não sair dali. Mas por trás desse desejo, assim, de Pedro querer ficar ali, havia um sentido maior por trás, porque de repente Jesus, ele está ali junto com aqueles 2 personagens importantes que representavam o Antigo Testamento. Moisés representava a lei e Elias representava os profetas. Todo o Antigo Testamento resumido na figura desses 2 personagens. Mas de repente, brada-se então uma voz do céu, uma voz como uma voz de trovão. É assim muitas vezes que a voz de Deus ela é manifesta em um sentido de que ela é uma voz assustadora, é uma voz gloriosa, e essa voz diz àqueles homens o seguinte: Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. É como se aqueles discípulos percebessem o seguinte: Deus falou a eles o seguinte: até então vocês ouviram Moisés e vocês ouviram Elias. Eles falaram a vocês sobre as glórias que um dia se cumpririam de forma definitiva em Jesus. É por isso que toda a revelação bíblica que está sendo anunciada lá, desde Gênesis até o último livro do Antigo Testamento, se cumpre em Jesus.
Ele é a manifestação última da glória de Deus. Se alguém quer compreender quem é Deus, se alguém quer compreender como é a bondade de Deus, como é a sua misericórdia, como é o seu amor, como é a sua justiça, essas pessoas precisam ir até Cristo. É por isso que o texto termina dizendo assim: este é o meu filho, o meu eleito, o meu escolhido. Vocês precisam ouvir a Ele. Porque é só ouvindo o Filho, é só ouvindo a Sua palavra, é só se aproximando de Cristo que uma pessoa pode compreender e experimentar essa glória que foi anunciada aqui no monte para aqueles homens. O que estava anunciado aqui é como uma promessa de que um dia também eles teriam as suas vestes brancas, os seus pecados removidos de uma forma definitiva. Eles também teriam um corpo glorificado à semelhança de Cristo. Por outro lado, eles também viram ali personagens que apareceram glorificados para lhes mostrar que a morte não é a palavra final para nós e que eles só poderiam alcançar todas essas bênçãos confiando em Cristo e ouvindo a sua voz. É só desta maneira, meus irmãos, que nós conseguiremos fazer com que outros também possam experimentar isto. Nós estamos ensinando outras pessoas a se tornarem discípulas de Cristo Jesus, discípulos de Cristo Jesus, porque elas precisam ouvir a voz de Cristo. Ao ouvirem esta voz gloriosa de Cristo, que hoje não fala mais de forma física, como foi a experiência desses homens, mas fala por meio da sua palavra, é assim que nós vamos conduzir outras pessoas para desfrutarem disto aqui. Não tem um caminho, meus irmãos, para nós conseguirmos fazer com que a igreja de Cristo prospere, se não nós falarmos a respeito de Cristo e da sua palavra. Nós poderíamos entreter as pessoas com qualquer outra coisa, mas o que elas precisam é ouvir a Ele. É porque em muitos púlpitos Cristo não se encontra, é por isso que pessoas estão morrendo eternamente, porque o que elas mais precisam é ouvir o Cristo revelado nas páginas desse livro chamado Bíblia. É por isso que esta palavra que hoje nós temos em mãos, ela é a revelação final de Deus. A Bíblia é a história de Cristo. A Bíblia em si, no seu todo, é um livro que é para nós como se fosse uma carta de amor de Deus para a sua igreja que convida pessoas a seguirem após Ele. Isso é a Bíblia para nós. Por isso, meus irmãos, que você compreenda então o amor de Cristo por você, essa história revelada que se consuma na Escritura, que nos conduz a Cristo. Quando lá no final da vida de Pedro, isso ele fala lá na sua segunda carta, no capítulo 1, a partir lá do versículo de número 19, ele relembra os seus ouvintes dessa experiência que um dia ele teve lá no monte, onde ele viu Jesus transfigurado, mudado no seu aspecto, e ele fala lá na carta, na sua segunda carta, no capítulo 1, a respeito da inspiração da Bíblia. Ele diz que homens santos foram inspirados por Deus para registrar tudo aquilo que Deus queria que eles soubessem a respeito da sua glória, a respeito do seu ser, para que eles assim compreendessem melhor quem é Deus, o ouvissem e o seguissem. Que todos nós possamos ouvir a voz do Senhor. Que hoje você chamado também pelo mesmo evangelho que um dia Pedro, Tiago e João puderam ouvir, você possa ouvir nesta manhã a voz de Cristo e a Ele obedecer. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos ajude. Amém. Vamos orar neste momento, meus irmãos. Senhor nosso Deus, agradecemos por Tua palavra, por tudo que o Senhor nos ensina através e por meio dela. Obrigado, Senhor, pelo convite tão glorioso que o Senhor nos traz hoje. O Senhor nos convida a sermos não somente participantes da cruz do Senhor, de partilharmos um pouco em nossa vida daquilo que o Senhor passou, de que em muitos momentos, quando enfrentarmos oposição, e enfrentarmos desprezo das pessoas, sermos humilhados,
Que possamos nos lembrar que o teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, passou por todas as coisas e que todos nós que estamos seguindo após Ele, não diferentemente dele, também passaremos por todas essas coisas. Nós temos visto, Senhor, a situação do mundo, as mudanças que estão acontecendo no mundo, o enfraquecimento que muitas igrejas, ó Pai, têm sofrido pela repressão, ó Deus, política, ó Deus, pela mornidão também espiritual que muitas igrejas têm enfrentado. Eu peço a Ti, Senhor, para que nós possamos ouvir a voz do Teu Filho hoje, nesta manhã, que possamos ouvir a voz do nosso Mestre, do nosso Salvador, e que possamos seguir após Ele, ainda que muitos venham a desistir, olhar para trás e pensar que talvez seja melhor viver pelos projetos pessoais, pelos seus próprios sonhos, que hoje nós possamos tomar a decisão mais importante da nossa vida, possamos entregar a nossa vida total e completamente ao Senhor, ouvindo a voz do nosso bom mestre, do nosso bom pastor, o teu filho Jesus. Que assim o Senhor nos abençoe e nos ajude. É o que nós pedimos a Ti, em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus os abençoe. Um ótimo domingo a cada um de vocês em Cristo Jesus. Amém.